Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Pureza Virginal, rogai por nós. Santa Maria Gorete, rogai por nós. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração hoje, meu irmão, minha irmã. Que graças estarmos mais uma vez aqui reunidos, aqui no nosso querido canal que a gente fala da vida dos santos, porque os santos são lindos, é lindo ser santo. Os santos são luminosos na Igreja Católica. Eles são como candelabros que colocados no alto para brilhar e brilhar luminosamente para todos verem o exemplo. Porque isso é ser santo, é ser luminoso, é mostrar que Cristo é a vitória dos justos. Cristo é o bem amado de todos. Mas é uma pena que muitos, não vejam isso. Mas os poucos que vêm, Deus já se agrada. E Ele vai se alegrar porque todos irão ver a Ele. Eu creio nisso. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, estou mais uma vez aqui para testemunhar, Eu testemunho a vida dos santos, porque com eles nós aprendemos virtudes e lindas coisas de como enfrentar a cada dia a nossa cruz. Então estou mais uma vez aqui com vocês para contar a história de uma santa que celebramos esta semana, neste mês de julho. Dia 6 de julho, nós celebramos Santa Maria Gorete, a santa da pureza e do perdão. Ah, meus irmãos, que força tem o perdão, que força tem a pureza, que muitos nos dias de hoje, com esse sexo desregrado, perderam a sua pureza. E assim, agravam o coração daquele que tanto amou o mundo, Jesus e a Deus. E vendo o exemplo desta pequena menina de 11 anos de idade, que preferiu derramar o seu sangue a ceder às realidades do mundo, do demônio que quer levar a todos para o inferno. Santa Maria Gorete, ela era uma menina que acreditava no céu. Hoje em dia muitas pessoas pararam de acreditar no céu. E isso é o mal do século, é o mal do mundo. As pessoas pararam de acreditar que o inferno existe. Pararam de acreditar que o céu nos espera e Deus quer nós no céu. Santa Maria Gorete sonhava com o céu. Quantas vezes, porque sua mãe Assunta ser Carline, rezava o terço com ela, olhando para o céu, a lua de noite, com seus 4 irmãos. E Santa Maria Gorete, quando a sua mãe Assunta olhava para ela, Maria Gorete estava chorando, emocionada. E ela perguntava por que ela estava ali chorando daquele jeito. E Maria Gorete, com sua voz trêmula, dizia: Mãe, já pensou que o céu deve ser a coisa mais linda do mundo, mais ainda inimaginável? Eu quero estar lá. E assim Maria Gorete, ela consagra sua pureza, consagra seu corpo, porque é isso que nós deveríamos fazer, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus nos emprestou esse corpo carnal para que aqui na terra nós lutemos com unhas e dentes para o nosso céu, combater o bom combate, servir com humildade ao coração e a desagravo do coração de Jesus e Maria. Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora pedia essa pureza. E Santa Maria Gorete, ouviu essa súplica de Nossa Senhora e ela se consagrou a Nossa Senhora e a Jesus. E o amor que Santa Maria Gorete tinha à Eucaristia era divino de ver. O seu pai ensinava as histórias dos santos. Seu pai foi grande educador de Maria Gorete em sua vida. E assim ele ensinou a vida dos santos, ensinou o que era justo e correto para Maria Gorete.
Tanto que quando ele morre de malária, que era a peste, né, a pandemia da época, ela fica, né, ela continua firme na fé, amando a Cristo, sabendo que seu pai estava no céu, né? Santa Maria Gorete acreditava nesse céu para todos. E ela fica triste, sim, mas consolada no seu coração, porque sabia que Jesus estava com ele. E ela amava muito seu pai, sua mãe e seus irmãos. Maria Gorete, então, é este modelo, né, de filha, de esposa de Cristo e de mártir. Até quando tem os boatos, né, de quando foram canonizar Santa Maria Gorete, eles não queriam colocar ela como mártir, né? Porque mártir nada mais é do que testemunhar viva, né? Testemunha viva daquele que dá o seu sangue pela causa de Cristo. E eles falavam, não, ela tinha 11 anos de idade, era muito pequena, ela não entendia aquilo que ela tinha consagrado a Deus, a sua pureza. E ela então, por um capricho, não quis ceder a Alessandro Serenelli, e assim ele matou ela, foi um assassinato. Ela deve ter colocado só como santa da pureza, não como uma mártir. E graças a Deus, colocaram ela como virgem e mártir, porque ela preferiu dar o seu sangue, morreu rezando a Ave Maria e dizendo perdão a Alessandro Serenelli, porque o ódio não poderia entrar no seu coração. Ela dizia, o ódio é aquilo que mata o homem desse século, porque o ódio, a falta de perdão, a falta da pureza, além de magoar o coração de Deus com a nossa infidelidade, destrói nós por dentro. E vê se isso não é uma realidade, como uma menina de 11 anos disse a todos. E assim, ela foi proclamada como mártir, derramou seu sangue pela pureza. Foi uma das santas mais jovens a ser canonizadas pela Igreja Católica, né? Ela foi beatificada pelo Papa Pio XII e depois ela foi canonizada, né, dia 24 de junho de 1950. Mas, meus irmãos, que perdão que veio da alma de Maria Gorete. E ela ainda fez as palavras de Cristo na cruz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E ela lá no leito da cama dela, prestes a morrer, olhando para a imagem, uma pintura da Virgem Maria, disse, mas eu o perdoo, eu dou o meu perdão a ele, porque eu quero ele comigo no paraíso. Veja que coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, acreditando nesta realidade de Maria Gorete, esses exemplos para os jovens, se você hoje já não é mais pura, já não é mais virgem, não tem problema, peça perdão a Deus por esse pecado que você cometeu, ou se você já é casado e tem filhos, mesmo assim, consagre-se ao Senhor. Dê a ela o seu coração, a Virgem Maria, que ela cuidará muito bem, como cuidou de Santa Maria Gorete e de todos os santos da igreja e do menino Jesus. Consagre ela, dê todo o seu ser, e Deus aceitará com o maior amor do mundo. Santa Maria Gorete falava, Jesus ama todos, mas nem todos amam a Ele. Que nós sejamos aquele povo escolhido de amar a Deus. Então, vamos então narrar esta história linda de milagres e prodígios e de perdão. Santa Maria Gorete nasceu na cidade de Corinaldo, Itália, no ano de 1890. Era filha de Luís de Gorete e de Assunta Carlini. Ela era de uma família muito pobre, mas que porém temente a Deus. Ela tinha esse lar
né, todo em plena de Deus. Ela tinha, né, um reforço dos pais que lhe ensinavam tudo que era justo e necessário para agradar o coração de Deus. Os pais ensinavam a fé cristã para os filhos. E Maria Gorete, né, ela tinha 5 irmãos, contando com ela, né? Teresa, Ercília, Ângelo, Sandrino e Marciano. Era uma família grande, né? Mas de muito amor. Pobres sim, humildes, mas nunca faltou o necessário para uma família, o amor, né? As bases sólidas de Maria Gorete eram seus pais. O amor com que eles se tratavam era lindo de ver. Seus filhos eram todos unidos. E assim, por causa da situação da época, a família de Maria Gorete ficou mais pobre ainda. E assim eles perderam a fazenda que eles tinham, né, que eles moravam. Daí eles tiveram que mudar para uma casa compartilhada. E aí foi que ela conheceu Alessandro Serenelli, né, que morava com o seu pai, né, Senhor Serenelli. E o pai de Santa Maria Gorete, ele foi trabalhar, era um pântano. Até, né, muitos chamam Maria Gorete, né, assim, a vida de Maria Gorete como o céu que desceu ao pântano. Era um lugar muito difícil de acesso, porque eles tinham que andar de canoinhas, né? Tinha muita água, era muito difícil de plantação, né? E aquela época estava tendo muitas dificuldades na economia do país, e assim eles tiveram que ir lá trabalhar e compartilhar a casa com a família Serenelli. E assim eles foram trabalhar para um senhor, né, que tinha aquelas terras, para eles poderem ter pelo menos o que comer, né? E assim, Santa Maria Gorete, ela foi trabalhar para os outros fazendeiros e acabava morrendo de malária quando Maria Gorete tinha 11 anos de idade. Seu pai, quando ela tinha 9 anos de idade, seu pai morreu de malária. E assim, Maria Gorete sofreu muito, porque o seu pai era a estrutura, né, o muro firme da família. Mas ela sofreu resignadamente. Ela sabia da realidade do céu, que seu pai ganharia o céu, né? Seu pai sofreu nos últimos dias de vida, ele sofreu muito, o pai de Maria Gorete, mas nunca perdeu a fé e animava os filhos a continuar amando a Deus. Que homem temente. Veja um relato do próprio médico que consultou o pai de Maria Gorete, né? Dizia que quando ele falou o resultado, que era malária, ele disse, o pai de Maria Gorete: meu Deus, eis-me aqui, ajuda-me a passar pelo meu calvário. Veja a fé, veja a constância, veja o amor. E assim, morando na casa compartilhada, a beleza de Maria Gorete, com apenas 11 anos, despertou paixões desequilibradas em Alessandro Serenelli, um jovem de 20 anos de idade. Alessandro, mais tarde, né, dando seu testemunho até para colocar na biografia de Santa Maria Gorete, ele diz que foi e fez tudo o que ele fez, né? Matou Maria Gorete e tentou várias vezes estrupos, né, com Maria Gorete, por causa que ele via revistas maliciosas e ia em shows de mulher nuas. Imagina, 1902 não igualava nada ao tempos de hoje, né, que seria pornografia. E assim ele começou a arder de paixão por Maria Gorete, mas Maria Gorete nunca cedia a ele. E assim o Alessandro assediava Maria Gorete, mas a menina não cedia aos desejos dele. E foi então que no dia 5 de julho de 1902, quando Maria Gorete estava costurando e vigiando, veja, Maria Gorete,
né, Alessandro Serenelli nunca aceitou a situação precária que ele vivia de pobreza. E foi assim que ele tinha até ódio, porque o seu pai gostava de Maria Goretti, né? Ela era uma ótima filha, Maria Goretti. Ela ajudava os pais na plantação, ajudava sua mãe com o serviço de casa, ajudava costurando a roupa até de Alessandro e de seu pai, de todo mundo. Rezava o Santo Rosário com a sua mãe e seus irmãos ali reunidos toda noite. Por isso, família unida que reza unida permanece unida. E veja ainda, que fé! Ela, depois que todo mundo ia dormir, ela ainda ficava perto da lareira, rezando mais um terço, para que Deus providenciasse a melhora da situação de sua família e por todo mundo, para que cada um amasse a Deus mais e mais. E assim, Santa Maria Goretti, né, com 11 anos de idade, em 1902, recebe a Sagrada Eucaristia. Veja, ela era tão querida, né, por aquele povoado ali que seu pai trabalhava e sua família morava, que eles ajuntaram uma carroça cheia de rosas, né? E todo mundo ajudou com alguma coisa para roupa, né, de primeira Eucaristia, que naquele tempo era um vestido branco, um véu, uma coroa de rosas, luvinhas. E todo mundo ajudou, porque era muito querida. E assim, né, ela tomou a primeira Eucaristia. O pároco, né, da igreja adorava Maria Goretti. Maria Goretti fazia o catecismo como ninguém. Ela dava mais aula do que a própria catequista para as crianças que estavam ali. Uma menina de 11 anos de idade, né? Seu pai, quando ainda estava vivo, que ela tinha 9 anos de idade, né? Ele falava: eu tenho uma filha muito boa, eu não merecia ter uma filha assim. E Maria Goretti era essa escolhida, desde o ventre da mãe. A sua mãe dizia que quando ela ia na igreja e recebia a Eucaristia, Maria Goretti saltitava em seu ventre. E Maria Goretti, então, nesse dia que ela recebe a Eucaristia, foi quando ela fez seu voto de pureza. Consagrou todo o seu ser a Deus. E quando crescera, ela queria ser, né, uma religiosa para ainda mais. Ela fazia penitências, mesmo não tendo que comer e passando necessidades, ela nunca deixou de fazer penitências. Veja, que coração puro. Faça as palavras de Cristo as minhas, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E foi que, então, no dia 5 de julho de 1902, quando, né, a Maria Goretti estava ali costurando e vigiando a sua irmã menor, que Alessandro entrou e ameaçou de estupro. E ela se defendeu e começou a rezar. E diz que Alessandro Serenelli se enfureceu, porque ela negou a ele, né, todas as vezes que ele tentava, porque ele tentou várias vezes estuprar Maria Goretti, né, ela se defendia dele. E nesse dia ela se ajoelhou e começou a rezar a Ave Maria e a Salve Rainha. E começou a rezar e dizendo que era pecado o que ele iria para o inferno. Ela tinha total certeza que aquilo era pecado. Por isso que colocaram ela como mártire. Porque ela sabia muito bem o pecado que era, né, perder a virgindade antes do casamento. Ela sabia que aquilo que Alessandro Serenelli queria fazer era por indução, né, diabólica. E ela, pura, preferiu, né, levar apunhaladas. E assim, não conseguindo o que ele queria com ela, ele lutou com Goretti. Ela lutou muito e falava: isso é pecado, Deus não quer isso de nós, Alessandro. Porque Maria Goretti sempre olhou para Alessandro como um irmão mais velho, porque ela tinha 11, ele tinha 20 anos de idade.
E assim ela continuava rezando e lutando para se proteger, né? E vendo que nada conseguiria, Alessandro lhe deu 11 facadas, a sua idade. Deu 11 facadas fatais, profundíssimas em Maria Gorete, que deixou ela imobilizada, né? E assim a Gorete, né? Maria Gorete entrou em desespero e gritou e tentou ainda fugir, restando um pouco de força que ela tinha. E assim então ele acertou mais 3 facadas em Maria Gorete. E ele saiu e fugiu, como um covarde. E assim Maria Gorete ficou ali no chão. E Maria Gorete, né, as punhaladas deles foram fatais, porque uma acertou em seu pulmão e outra acertou perto do seu coração. E Maria Gorete, por graça de Deus, não morreu ali naquele momento. E o pai de Alessandro chegou e viu aquela cena deplorável, Maria Gorete numa poça de sangue, pegou ela, chegou e levou ela para o hospital, né? E veja, meus irmãos, o médico que atendeu Maria Gorete já conhecia seu pai, ele tratou, né, do seu pai quando ele estava com malária, que era uma pandemia, uma doença da época que matava muitos homens que ali trabalhavam, né, naquele pântano, né, nas plantações. E ele conhecia e gostava muito de Maria Gorete, porque era uma menina querida por todos. Veja, até o vendedor, né, que vendia alimentos, ela tinha pouco dinheiro e o vendedor sempre falava na semana que ela ia pegar que tinha subido o preço. E ela falava: não, mas eu só aceito levar com o preço que estava semana passada. E ela ficava ali pechinchando e o homem não se aguentava, dava vontade de rir nele, ele falava. Então ele deixava ela levar. Mas veja, era uma menina querida, porque transparecia tanto sua beleza física, que atraiu, né, Alessandro Serenelli, como sua beleza na alma. Ela era pura, ela era de Deus. E ela foi operada sem anestesia, meus irmãos e minhas irmãs. E da onde sai essa força de Maria Gorete? De Deus. De onde sai essa fortaleza dessa pequena menina? De Deus, essa fortaleza. Mas o que é a fortaleza? É aquilo que ela ama tanto, que ela quer tanto, que ela chega a morrer por aquilo. Ela amava Deus e ela queria ir para o céu. E assim, né? Mas os médicos nada puderam fazer, porque os ferimentos que Alessandro Serenelli fez nela era muito grande, era muito profundo, e ela morreria com certeza, né? A medicina naquele tempo, começo do século XX, não tinha muitas especialidades que cuidassem desses ferimentos muito graves, e uns que pegou no pulmão. E antes de morrer, aí vem o momento, né, brilhante de Maria Gorete. Aí que ela brilha. Além de pura, ela perdoou. Porque, né, quando Alessandro Serenelli foi condenado a 30 anos de cadeia, né? E quando ele estava lá, ele estava com um crucifixo na frente dele. Ele olhou para sua cela, o crucifixo, e pediu perdão para Maria Gorete. Maria Gorete, ela acordou do nada. Ela estava, né, dormindo depois da cirurgia que ela fez, porque ela passou muita dor. E veja, ela morreu de desidratação, porque ela não podia beber água por causa das suas feridas. Então sua mãe Assunta só passava, né, o pano úmido na sua boca. Ela sofreu muito, foi a sua paixão. E assim, antes de morrer, para a admiração de todos, ela disse, o padre estava ali falando com ela e disse: o que você acha?
de tudo que Alessandro Serenelli fez com você. E ela disse: eu o perdoo. Eu dou a ele o meu perdão. Eu quero ele comigo no paraíso. Veja, se não é como Jesus na cruz, para todos nós. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ela então dá o perdão. Qual é a força desse perdão, meus irmãos, que o mundo de hoje precisa, né? O mundo de hoje precisa muito perdoar. Se vê gente se matando e matando aos outros por rixas, mas não tem mais esse perdão. E Cristo, Ele está sempre a nos perdoar. Devemos perdoar os nossos irmãos, como Jesus disse, né, no Sermão da Montanha: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se vocês até hoje ouviram: amai aqueles que vos amam e odeiem aqueles que vos odeiam. Mas se vós amais aqueles que são fáceis de amar, que mérito tereis? Mas se vocês amarem aqueles que mais os fizeram mal, né? E como Maria Gorete, como a matou, então vós tereis tudo, tereis a graça, o perdão. E assim Maria Gorete, perdoando o seu agressor e dizendo que queria encontrar com ele no céu: eu quero ele no céu comigo. E disse que ele tentou estuprá-la várias vezes, mas que ela se defendeu sempre. Para a comoção de todos, Maria Gorete faleceu no outro dia, dia 6 de julho de 1902, olhando para a Virgem Maria numa pintura na frente de sua cama. E assim se encerra a pequena grande giganta, né, da pureza, Santa Maria Gorete. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, seu assassino, Alessandro Serenelli, foi preso logo depois, julgado e condenado a 30 anos de prisão. 3 anos mais tarde, ele recebeu a visita do bispo local e se arrependeu, dizendo que teve um sonho com Santa Maria Gorete, no qual ela entregava flores e estas pegaram fogo assim que ele as segurou. Sonho profético. E assim, depois escreveu para o bispo agradecendo a visita e pedindo que ele o incluísse em suas orações. Quando terminou de cumprir sua pena, veja, para quem ele foi pedir perdão? Alessandro Serenelli foi na casa da mãe de Santa Maria Gorete, né, a senhora Assunta Carline, e implorou o perdão. A mãe de Santa Maria Gorete disse então: se minha filha, em seu leito de morte, te perdoou, eu também te dou o meu perdão. Veja, esse é o grande mérito, eis a luz, como o padre disse quando Santa Maria Gorete falou: eu o perdoo. Ele disse: eis aí a luz, eis aí o milagre. O sangue dos mártires, o sangue que Santa Maria Gorete derramou foi o sangue do perdão. Sua mãe também perdoou ele, Alessandro Serenelli, e diz depois que eles se tornaram grandes amigos. Depois disso, os dois, para terminar esse dia grandioso, participaram de uma missa juntos e comungaram juntos. Profundamente arrependido, tocado por Deus e pelo perdão de Santa Maria Gorete e de sua mãe, veja a graça que Santa Maria Gorete conseguiu da conversão de Alessandro. Ele entrou para o mosteiro da Ordem Menor dos Frades Capuchinhos
Lá ele trabalhou como porteiro e jardineiro e dizia que Santa Maria Gorete era sua pequena santa. Veja, até Alessandro reconheceu a santidade de Santa Maria Gorete. E assim ele viveu ali até o fim de sua vida, em 1970, e teve a graça de participar da canonização de Santa Maria Gorete. Certamente, Alessandro se encontrou com a Santa Maria Gorete no céu, né? Esse foi o grande milagre de Santa Maria Gorete, encontrar com ele no céu. E assim, veja também a graça que ela concedeu a Alessandro. Alessandro, ele teve que se converter por esse amor de Deus. Ele foi tocado por Santa Maria Gorete. O sangue que ela derramou como virgem puríssima e mártir, esposa de Cristo, não foi em vão. Como o sangue do Cordeiro derramado, ela também derramou pela conversão de muitos, né? E foi quando que a devoção de Santa Maria Gorete cresceu também. Todos ali que moravam próximo, né, a família Gorete, sua mãe Assunta, seus irmãos, né, Teresa, Ercília, Ângelo, Sandrine, Marciano, começaram a rezar para ela. E foi quando que o Papa Pio XII celebrou a beatificação de Maria Gorete, no dia 27 de abril de 1947. Daí que dia 24 de junho de 1950 celebrou a canonização da santa. Foi uma das santas mais jovens da Igreja Católica a ser canonizada. E olha uma coisa interessante. Sua mãe e os seus 4 irmãos estavam presentes na cerimônia. Inclusive, né, Alessandro Serenelli, arrependido. E assim, Alessandro Serenelli, mais de 500.000 pessoas assistiram, né, a celebração na Praça de São Pedro, em Roma. Foi um momento inesquecível para a história da Igreja, onde todos puderam ver como a misericórdia de Deus, meus irmãos, pode transformar tudo, inclusive as situações quase sem esperança, como o assassinato de uma menina de 11 anos de idade. Veja, Deus é bom demais. Que alegria, meus irmãos, ter esse Deus conosco. E assim, a festa de Santa Maria Gorete é celebrada no dia 6 de julho. Ela é tida como a santa da castidade, da juventude, da pobreza e das vítimas de estupro, da pureza de coração e do perdão. Ela é representada carregando lírios, sinal de pureza, e com as vestes brancas, sinal da sua virgindade, né? E uma faixa vermelha representando o seu martírio, e uma palma também. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que grande sinal de Deus, vê se não é aquela frase mesmo, o céu que desceu num pântano, né? E veio reinar nos corações de cada um daqueles que foi Santa Maria Gorete, esse sinal de Deus para o mundo e para todos, que como o perdão pode curar. O ódio, ele arranca de tudo quanto é mal da pessoa, destrói a pessoa, como ela mesma dizia, que sabedoria de Santa Maria Gorete, que o coração era destruído pela falta de perdão e o ódio. E assim ela perdoou, derramou seu sangue e deu a sua pureza total a Deus. Não teve medo de se entregar. Que nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, né, celebrando essa memória dessa santa esse mês que é tão, né, precioso, esse mês é mês do preciosíssimo sangue de Cristo, mês de Nossa Senhora do Carmo. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, não é mais puro, perdeu a sua virgindade, ou é casada, se consagre a Deus mesmo assim. Deus sabe, né, de tudo que você passou, sabe da sua vida,
e Ele vai te amar, continuar te amando. Só não tenha medo de se entregar a Ele. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar esse programa de hoje, vamos fazer a oração de Santa Maria Gorete, para que ela nos ajude a trilhar o nosso caminho de santificação. E como ela um dia estar no céu. E se hoje alguém te faz um mal ou te prejudica, reze por ele, ame ele. Como Santa Teresinha falava, se está difícil amar uma pessoa ou ele te prejudica, ame o Jesus que tem dentro dele. Tá bom? Então vamos, para terminar esse programa de hoje, fazer esta oração, esta grande giganta, né? Pequena sim, mas grande na alma, porque Deus não mede, né, os anos, mas mede as obras. Vamos rezar. Ó Santa Maria Gorete, que reforçada pela graça de Deus, não hesitou mesmo com a idade de 11 anos em derramar o teu sangue em sacrifício da própria vida para defender a tua pureza virginal. Olhai graciosamente para a infeliz raça humana que se desvia muito longe do caminho da eterna salvação. Ensinai-nos a todos, e especialmente a juventude, né, com a coragem e presteza que desviamos fugir, por amor a Jesus, de tudo o que possa ofender ou manchar as nossas almas com o pecado. Obtenha para nós, a partir de nosso Senhor, vitória na tentação, conforto nas tristezas da vida e a graça que fervorosamente imploro-te. Agora, meu irmão, irmã, coloca a intenção que você quer pedir a Santa Maria Gorete, que ela do céu vai pedir a Jesus que nada, né, não deixe de fazer as graças acontecerem. Peça, implore com um coração puro e humilde, e que possamos desfrutar um dia da imperecível glória do céu. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que graça, né? Esse momento de oração, esse momento de aprender mais um testemunho de um santo que nos ensina como passar pela vida amando e vivendo com Cristo nessa terra. Rezemos, pedimos a Deus essa graça hoje, da nossa pureza, de ter um coração que perdoa, que a cada um que vier até a gente tenha cada vez mais uma palavra de perdão a dar a Ele. Fiquem com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa nos abençoar no dia de hoje, pela intercessão de Santa Maria Gorete, Nossa Senhora, nossa Mãe, São José, todos os anjos e santos, e a Jesus, nosso querido e amado Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se sempre, sempre há tempo de perdoar e amar a Deus e ser puro de coração. Fiquem com Deus e continue amando a Deus. Até o próximo vídeo do canal.